Oi, gente, estamos aqui hoje com a psicóloga Estela Mendes. O que lhe despertou a escolher abordar a centrada da pessoa? Nos fale um pouco sobre você, sobre sua experiência. Tá, então, oi gente, como ela falou, meu nome é Estela Mendes, sou psicóloga, vai fazer 2 anos, em janeiro. A ACP chegou pra mim, acredito que como a maioria de vocês, não tive muito contato durante a faculdade com a ACP. O que eu tive foi com um professor de História da Psicologia, onde ele foi falando sobre autores e grandes nomes que foram importantes para a psicologia. E quando ele trouxe uma perspectiva com base em Carl Rogers, para mim fez muito sentido, só que eu não associava ainda que Carl Rogers era um fundador de uma abordagem e não sabia que aquilo poderia ser uma abordagem que me guiaria, vamos dizer assim, para o meu processo ali da psicologia. Aí durante a faculdade eu vi novamente com esse mesmo professor em uma outra matéria, que foi Psicologia da Educação, algumas coisas relacionadas a Carl Rogers, porque ele tem muitos materiais, muitos trabalhos em torno da educação e fez muito sentido para mim. Só que novamente eu ainda não conseguia associar ele a ACP ou algo nesse sentido. E quando chegou na disciplina de acho que a disciplina que vocês estão pagando agora, né, que é de fenomenologia e humanismo, a professora meio que deu uma pincelada assim por cima, tanto é que eu confundia como se pertencesse à história da base humanista e não como se pudesse ser uma abordagem. Só que fazia muito sentido para mim, fazia mais sentido do que a Gestalt, que era a única possibilidade na época durante a faculdade. Fui pesquisando por conta própria, assim, e vi que ali realmente poderia ser uma abordagem, poderia ser um campo que eu poderia utilizar como uma forma de manejar ali conduzir, né, e ter o processo. E foi meio que mais no sentido autônomo, assim. Sim. Estela, aí na prática clínica, qual o olhar da ACP para os diagnósticos do DSM e como esse olhar se diferencia de abordagens mais tradicionais? Tá. Na ACP, não é que a gente desconsidere o diagnóstico. Normalmente, quando a gente vai discutir sobre essa temática, muitas pessoas têm por não conhecer muito a abordagem, entende que a ACP ela não vai considerar o diagnóstico. Não é isso. A gente considera, mas o olhar principal, o foco principal é na experiência do sujeito. Então, a gente não vai, por exemplo, formar protocolo, criar protocolos e formar ali, planejar uma sessão com base no diagnóstico do paciente. Obviamente a gente vai levar isso em consideração como um fator, mas principalmente a experiência do sujeito em relação a esse diagnóstico. Então, é mais nesse sentido. Sim. Considerando sua experiência, Estela, você já atendeu crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, como TEA, como TDAH, de forma geral, como a ACP intervém nesses casos? E quais são os princípios de Rogers que você aplica? Eu já atendi crianças com transtorno do desenvolvimento, que tem TEA, TDAH. Lá no início do meu processo como psicóloga, acho que durante os primeiros 6 meses, 8 meses mais ou menos, eu atendia a maior parte o público infantil. Depois disso eu fui entendendo que não fazia tanto sentido para mim, fui alterando esse público e atualmente eu só atendo adultos, jovens adultos e idosos. Mas com base nos princípios de Rogers, a ACP ela é embasada nas atitudes facilitadoras. Então, o que seriam essas atitudes facilitadoras? A empatia, a autenticidade e a aceitação positiva e incondicional. Então, com base nesses três pilares, vamos dizer assim, que são atitudes do terapeuta e não para o cliente, a gente vai criar esse ambiente para conseguir trabalhar essas questões. Então,
através de um ambiente acolhedor, que a criança consiga desenvolver ali, colocar para fora, se expressar de uma maneira aberta sobre as suas emoções e os seus sentimentos, a gente consegue construir muita coisa. A partir do momento que a gente aceita incondicionalmente o que essa criança traz, ela tem potencialidade para desenvolver aquilo que está, vamos dizer assim, que escondida, que fica, às vezes, como é que eu posso trazer de uma forma clara? Que fica, vamos dizer assim, por trás de uma nuvem. Então, meio que o nosso papel, através dessas atitudes, como terapeuta do ACP, é trazer com que essas potencialidades sejam evidenciadas, então, através dessas atitudes. E o ser autêntico faz com que essa criança ela se sinta acolhida e entenda, se a pessoa, o terapeuta está aqui e está sendo autêntico, verdadeiro comigo, dá espaço para que eu seja verdadeiro comigo também. Então, a autenticidade é muito importante, é um dos pilares mais importantes na CP nesse sentido. Então, através dessas atitudes facilitadoras, a gente consegue construir esse ambiente para trabalhar essas questões. Não somente no atendimento infantil, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de diagnóstico criança atípica. E quando a gente fala de um diagnóstico atípico, isso se faz ainda mais importante e necessário. De forma mais prática, como funciona o setting terapeuta em uma sessão com crianças atípicas da ACPI? Quais são os recursos e materiais que você costuma utilizar para criar um ambiente facilitador? Eu sou do artístico, mesmo eu não tendo uma habilidade muito desenvolvida, vamos dizer assim, para arte, né? Não consegui desenvolver isso de uma forma muito bela, né? Eu gosto muito de trazer a arte para o processo de terapia, não somente com crianças. Então, um dos recursos é através desses recursos mais de manuais. Pintura, desenho, fazer pulseirinha, enfim, tinta, massinha, argila. Eu gosto muito de usar esses materiais porque dá espaço para que a criança se expresse. E, obviamente, não é que eu descarto, por exemplo, os recursos já prontos, vamos dizer assim. Tanto é que aqui tem alguns brinquedos, não sei se vocês tiveram acesso, né? Mas também é importante. Então, é um ambiente que eu deixo o ambiente meio que o setting terapêutico, ele fica meio que livre para a criança explorar e entender o que faz sentido para ela naquele momento. Então, é trabalhado de acordo com o que ela traz ali. Obviamente, a gente compreende que existem alguns pontos que é importante de se observar, de pôr alguns limites, mas uns limites que estejam relacionados, por exemplo, à questão física, no sentido de segurança, tanto da criança como meu, no sentido também de limites, no sentido de regras mesmo. Olha, que a gente não pode sujar tal coisa. No consultório a gente tem um sofá claro, e eu atendo criança e o sofá ainda não foi sujo, então porque eu consigo estabelecer esses limites em relação às crianças, até onde a gente consegue ir, e é possível trabalhar. Então, não é que fica totalmente aberto, mas é possível que essa criança explore para a gente conseguir trabalhar realmente o que está surgindo ali e o que faz sentido para ela. Então, o brincar é muito importante através da ludoterapia, que eu acredito que é a base da maioria. Acredito em todas as abordagens que trabalham com criança, através da ludoterapia. Então, brincar, não somente dispor os brinquedos ali, mas também estar disposto a brincar junto com essa criança, a entrar no mundo meio que dessa fantasia, que é justamente uma das atitudes que eu falei anteriormente, né? Da empatia, de você se colocar e se perceber ali meio que no que o outro está querendo trazer, no que ele está querendo colocar. E na questão da criança, é mais nesse sentido, não tem como ela trazer de uma forma verbal, como por exemplo seria com um adulto. Ele verbalmente falaria ali o que está acontecendo com ele, como é que aquilo está afetando. Com a criança é de outra forma. Então, é através desses aspectos que eu crio esse ambiente para conseguir trabalhar essas demandas. Estela, na sua prática, como a ACP envolve e orienta os pais e cuidadores das crianças atípicas? O trabalho com a família é feito simultaneamente ao da criança? É feito um trabalho em conjunto com a criança e com a família.
Para além da família, também é importante de outros ambientes que essa criança se dispõe, seja, por exemplo, a escola, o ambiente escolar. Então é importante ter essa comunicação e esse trabalho em conjunto para que a gente consiga desenvolver esse processo. Com crianças, em relação à ACP, a gente trabalha com a questão de trazer essa facilitação, né, de oferecer um espaço facilitador para ela conseguir trazer essas emoções à tona. Não seria diferente, por exemplo, com os pais. Então, com os pais responsáveis, com a escola, a gente, na ACP, é criado um ambiente para que se discuta ali o que está acontecendo, quais são as angústias, o que aflige, orientação. O orientar na ACP, que eu acho que é uma das maiores dúvidas que as pessoas têm em relação a isso, que é no sentido da não diretividade. O orientar não é no sentido de impor algo aos pais, de que eles têm que seguir aquilo daquela forma, mas de oferecer recursos e formas, por exemplo, de pensar para que aquela criança consiga desenvolver aquilo que, por exemplo, eles trazem como demanda e que a gente também observa como demanda no ambiente com a criança. Então, é algo feito em conjunto, não é algo imposto, nesse sentido das orientações, mas também é necessário. Então, é mais no sentido de trazer eles a refletir se aquilo que está sendo realizado está sendo feito, por exemplo, de uma forma que realmente faz sentido para eles se permanecer daquela forma, o que pode ser ajustado, de que forma pode ser ajustado. Então, acolhendo as demandas e o que eles sentem, possibilita essa comunicação para a gente conseguir meio que desbravar, vamos dizer assim, esse caminho em relação ao percurso da criança.